Dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro semanal. Todas as semanas nós nos reencontramos nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para mais uma aula de filosofia. Então, já que nós estamos aqui, já estamos reunidos mesmo separados, que tal já ir pegando material de trabalho, hein? Isso mesmo, vocês que já estão habituados, já estão acostumados, sabem que nós temos nosso material de trabalho. Aí está ele na tela. Então eu faço algumas sugestões para principalmente aqueles que estão chegando pela primeira vez, é a sua primeira aula, ainda não está habituado, então não está habituada. Está aí minha sugestão. Vocês podem pegar lápis, caneta, borracha, régua, mas fundamentalmente precisa também pegar o seu caderno, precisa também pegar o seu livro, caso você tenha o livro. Lembro logo vocês que para quem não tem o livro, ou esqueceu o livro em algum lugar, não está tendo acesso ao livro, não se preocupe, porque esta aula foi toda produzida com suporte no livro didático Filosofando. Então, caso você não tenha um livro, ao final da aula você vai receber um formulário de atividades e nesse formulário de atividades vai constar ali as páginas do livro que eu utilizei para a preparação da aula. Isso mesmo, vou disponibilizar as páginas do livro para que vocês possam lê-las, se aprofundar no conteúdo que a gente vai discutir hoje e fazer o exercício juntamente comigo ou posteriormente, porque vocês podem também fazer o exercício aqui comigo e depois revê-lo e ver se é essa opção mesmo que vocês escolheram. Combinado assim? Então, pegue logo seu material, aproveite aí, coloca logo a data de hoje, isso mesmo, está aqui ó, a minha sugestão de você pegar aqui o teu caderno, colocar a data de hoje, está aqui o cabeçalho, ó, coloca a data de hoje, coloca também o nome da disciplina é filosofia, e também coloca o nome do professor. Isso mesmo, eu, professor Cristiano Xavier. Mas quem não sabe escrever Xavier está logo aqui embaixo. Ó. Então, professor Cristiano Xavier está aqui trabalhando com vocês todas as semanas. Nós estamos juntos, fazendo as tarefas, acompanhando aula a aula. Não temos uma aula que não tenha sido dada. Então, isso é muito importante para todos vocês que estão aqui acompanhando. O tempo não parou. Vocês também não pararam. Meus parabéns, estão todos aqui acompanhando cada uma das aulas. Muito obrigado por vocês estarem comentando. Muito obrigado pelas tarefas que vocês estão realizando. E aí o Enem está chegando à porta, né? Enem é em janeiro, então a gente tem que continuar com o nosso foco, com toda a nossa atenção, para que a gente possa estar cada vez mais bem preparados para esta prova tão importante para muitos que vão fazer. Tá bom assim? Então, já está com a preparação? Podemos continuar? A próxima etapa da nossa preparação, mais uma vez para vocês que estão chegando pela primeira vez, é aquela etapa que a gente escolhe o lugar onde nós vamos assistir essa aula. Sim, você pode ter chegado agora, pegou o seu smartphone, né? A grande maioria de vocês usa o smartphone como material de trabalho, e aí vou assistir essa aula onde? Estou com meu caderno, meu livro, está aqui debaixo do meu braço, vou assistir essa aula onde? Calma, vamos escolher um lugar. Esse lugar tem que ser um lugar que você consiga se manter concentrado e concentrado até o final. Então, para que isso aconteça, sugiro logo de cara que vocês, ó, água. Sugiro a água para vocês, que está aqui, ó, simbolizada nessa canequinha. Tá vendo essa caneca? Pois então, essa é a caneca d'água. Eu sugiro que vocês tenham uma caneca d'água como esta. Ou tenha aí também uma garrafinha como a minha, para que vocês possam ficar acordados, atentos, com a mente ativa até o final. E podem escolher assistir a aula em qualquer outro lugar, como esse que eu sugiro. Pode estar sentado a um sofá, numa mesa com cadeiras lá na sua cozinha. Pode ser uma mesinha com cadeira que você leve para algum lugar. Mas, além da água, que eu considero bastante importante
tem também uma importância enorme, que é a proibição que eu sugiro a vocês, que é vocês não assistirem ou evitarem assistir esta aula deitados à cama. Porque a cama vai fazer com que vocês se acomodem de tal maneira que possam até adormecer. E nós não queremos que vocês adormeçam, nós queremos que vocês fiquem atentos e atentas, com a mente acordada até o final. Então, posso contar com vocês então? Podemos prosseguir? Agora, vocês que estão chegando agora, é a primeira vez, esse lugar que vocês vão escolher tem que ser sempre o mesmo. Lembrem, na escola, quando vocês chegam na escola, já tem a sua sala de aula. Você sempre vai para a mesma sala. Isso ajuda na memorização dos conteúdos. Então, se você escolher um lugar para estudar, para ser sua sala de aula, faça uso dele sempre que você for estudar, que assim você vai contribuir com o seu cérebro para absorver aquele conteúdo que você mais está interessado em absorver. Então, faça isso, escolha o lugar e sempre fique nele quando for assistir às aulas. Combinado? E agora, vamos para a última etapa da nossa preparação, que é quando eu peço para vocês ignorarem tudo que vocês estão fazendo. Ignorem tudo que vocês estão fazendo. Estão assistindo essa aula pelo YouTube. Muito obrigado por estarem assistindo. Fico feliz em tê-los aqui conosco. E também agradeço por vocês me receberem em vossa casa, porque isso também é muito importante eu fazer essa menção, porque todas as vezes que eu chego aqui e inicio essa aula e começo a conversar com vocês, eu estou entrando na casa de vocês e vocês estão me recebendo. Então, essa é uma confiança muito grande. Então, eu agradeço a vocês por terem essa confiança e me permitirem levar até vocês todo esse conteúdo. Assim como eu também recebo vocês na minha casa, porque nesse instante estamos todos juntos, mesmo que separados. Então, para você que está chegando hoje, está vendo aí na tela? Pois então, esta aula está sendo transmitida pelo YouTube. Está aqui, ó. Está sendo transmitida pelo YouTube. E se ela está sendo transmitida pelo YouTube, é claro que você vai encontrar um botãozinho lá chamado Inscreva-se. Na verdade, está Inscrever-se. E aí você clica nesse botão para que não fique sem nenhuma das aulas que a gente apresenta aqui. E, é claro, se você se inscrever, vai lá, também clica na notificação, que é esse sino, ou essa campainha, como eu gosto de chamar, para que você sempre receba as notificações, sempre seja avisado todas as vezes que um vídeo for pro ar. Agora, faz isso não por mim, faz isso por você. Se você também não quiser se inscrever, também não tem problema. Eu não estou aqui para crescer canal, eu estou aqui para fazer você continuar perseverando nessa batalha que é o aperfeiçoamento dos seus estudos. Você está agora no final do ensino médio. Então, é importante o crescimento do canal? É importante o crescimento do canal, para que ele possa atender cada vez mais um número maior de pessoas. Mas, se você já está aqui e não lembrou de se inscrever no canal, não lembrou de clicar nas notificações, não tem problema algum, porque você está aqui e isso que importa. É isso que me deixa satisfeito e bastante feliz por ver vocês aqui acompanhando aula a aula. E se ao final de tudo isso vocês gostarem e quiserem colocar lá a sua curtida, o seu gostei, dar o seu like, também possa fazer isso da maneira que vocês acharem melhor. Tá bom assim? Mas só tem uma coisa que eu vou pedir. Uma coisa. Que é que vocês cliquem neste botão aqui, ó. Neste botão. Quero pedir a vocês para clicarem nesse botão. Mas por que, professor? Porque esse botão aqui é o botão de compartilhar. Vou até escrever aqui, ó. Compartilhar. Vai ficar meio torto, mas é só para que vocês possam saber da importância que eu vejo nisso. Está aqui. Botão compartilhar. Esse botão é o seu momento de ser solidário, seu momento de ser solidária, de ser fraterno, fraterna,
se ser caridoso, caridosa, ser generoso, generosa, com todos aqueles que vocês conhecem que, porventura, ou estão perdidos, ou ainda não sabem como que vão acessar, ou não têm um acesso fácil. E aí, compartilhe o link desta aula com quem você achar que está precisando. Manda para o WhatsApp, estimule essa pessoa a estudar. Lembrando sempre, nós estamos já na segunda metade do ano, estamos caminhando para o final do ano letivo. Então, é importante todo mundo chegar junto. Então, pode ser um colega da sua turma, pode ser um colega de outra turma, pode ser um colega do colégio, pode ser um colega de outro colégio, pode ser até uma pessoa conhecida sua, que se interessa pelos temas que a gente discute aqui. Então, vamos ser fraternos, vamos auxiliar as pessoas a continuarem estudando, a se aperfeiçoando. Então, esse é o meu pedido que eu faço para vocês, é que vocês cliquem neste botão. E me desculpem a forma de escrever, estou escrevendo com mouse. É claro que é diferente do que escrever à mão, né? A mão com caneta e tudo. Mas até ficou legal, né? Compartilhar, está escrito para que vocês possam lembrar. Combinado assim, então? Posso contar com vocês? Sei que posso. Então, muito obrigado. Vamos lá para o conteúdo. E o conteúdo da aula de hoje, como vocês podem ver na tela, é conhecimento intuitivo. Vocês já tiveram alguma intuição alguma vez que vocês chamaram de intuição? Comente aí no chat. Alguém já fez alguma coisa ou realizou alguma coisa por ter tido a intuição que deveria fazer e aí foi lá e fez e aquela coisa deu super certo? Pois bem, quando vocês tiverem à vontade e disponíveis para escrever, fiquem à vontade aí e escrevam. Mas uma coisa importante, a gente ouve muito falar de intuição como se fosse uma coisa só feminina. Só que com intuição, a ciência já determina isso, é como se nós tivéssemos, ao invés de 5 sentidos, tivéssemos 6 sentidos. Então ela seria o nosso sexto sentido, e não importa se é homem ou mulher, se é masculino ou feminino. Todos os seres humanos têm intuição. Agora, como qualquer outro sentido, paladar, tato, visão, audição, tantos outros sentidos, nós precisamos colocá-los em movimento, nós precisamos praticar, exercitar para que eles possam ficar aperfeiçoados, aprimorados. Se você parar de ouvir, daqui a pouco você fica surdo. Se parar de ouvir sons diferentes, você não vai mais distinguir os sons. Se você comer só um tipo de alimento, você não vai mais distinguir os sabores, porque vai atrofiando. Então, muitos têm intuição, mas não exercitam. E aí vem a intuição devagar, né? De uma forma assim, quase que aleatória. Só que quando a gente exercita, ela está sempre à nossa disposição, é um dos nossos sentidos, é o nosso sexto sentido. E é claro, se ela está sempre à nossa disposição, ela vai servir também para que a gente adquira conhecimento, que a gente produza conhecimento, para que a gente identifique no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, os conhecimentos que estão à nossa disposição. Então, fiquem atentos, porque nesta aula a gente vai falar um pouquinho sobre o olhar filosófico a respeito da intuição, com a característica principal de uma forma de produção de conhecimento, que é a forma artística. Preparados para essa viagem? Então vem comigo e vamos viajar no conhecimento intuitivo. Lembrando, antes de começarmos a leitura, é que aqui no pé de página, como vocês podem ver, aqui no pé de página, aqui onde eu estou passando a setinha, estão vendo? Vou botar a setinha aqui vermelha, aqui no pé de página, tem aqui todo a nossa referência bibliográfica utilizada para a preparação da aula, que é a páginas 363 e 364 do livro Filosofando, das autoras Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. Então, é importante, vocês que estão com o livro, quiserem se posicionar logo na página, podem se posicionar. Mas, lembrando,
Se não se posicionar porque não tem o livro, não tem problema, porque ao final da aula, como eu disse, vocês vão receber todo esse conteúdo digitalizado. Tá bom assim? Dessas duas páginas. Então acompanhe comigo a leitura e vamos aprender um pouco mais e avançar um pouco mais nesse entendimento do que seria o conhecimento intuitivo. O entendimento do mundo não se dá somente por meio de conceitos logicamente organizados, que, pelo fato de serem abstrações genéricas, estão longe do dado sensorial do momento vivido. Então, aqui, já nesse primeiro parágrafo, a gente já apresenta para vocês a ideia de que entender o mundo não se dá apenas da forma mais lógica, daquilo que você consegue identificar os elementos, e consegue até às vezes manusear os elementos que possam lhe servir como resposta para aquilo que você está buscando, para aquilo que você está perguntando. Nós também podemos conhecer através dos nossos sentidos, através dos dados que chegam até os nossos sentidos. E esses dados chegam aos nossos sentidos, é claro que não vai chegar só a visão, a audição, ao olfato, ao paladar, ou a sinestesia, que é a junção de dois ou mais sentidos ao mesmo tempo. Vai chegar também na nossa intuição. Lembrando que a nossa intuição é um dos nossos sentidos. Então, quando você está vivendo uma experiência diária, cotidiana, na sua vida particular, diversos momentos você recebe informação do meio, recebe uma determinada quantidade de dados a respeito do meio que atinge os seus 5 sentidos e também o seu 6º sentido, lhe conduzindo a agir de uma determinada maneira ou agir de outra, caso você perceba que ali naquele momento é o momento de agir daquela maneira. Vamos dar um exemplo mais concreto. Você vai na casa de alguém, passa a tarde lá, anoitece, e aí começa a ficar tarde e você precisa ir embora. E aí você os seus olhos, seus ouvidos, até seu olfato já percebe sinestesicamente que anoiteceu. Ninguém precisa avisar você. Você viu isso acontecendo. Agora, vai dando 9 horas da noite, 10 horas da noite, de repente vem uma coisa assim na tua cabeça forte. Fala assim, vai embora. Você precisa ir para casa. Vai embora. Agora. E aí você vai ter duas opções. Em ouvir essa voz íntima ou não ouvi-la. No momento que você faz a escolha, as consequências já se produziram. Então, se você faz a escolha de ouvir e ir para casa, você vai chegar em casa e o que terá que acontecer no caminho até a sua casa vai ter já acontecido. E caso você faça a escolha por ficar, o que terá que acontecer você ficando também já terá acontecido. Por quê? Essa voz íntima é a sua intuição dizendo para você voltar para casa. É um conhecimento que você acaba de adquirir, sem ter contato com a coisa, que é o caminho. Claro que isso, se você faz uso dessa voz íntima com constância, sempre buscando identificar o que essa voz íntima, na verdade, todas as vezes que fala contigo, ela busca, ela pretende, qual é o propósito dela. Se você percebe que cada vez que você ouve essa voz íntima, os resultados a respeito daquilo que você está envolvido ou envolvida são positivos, é natural que você entenda que esse seu sentido intuição está cada vez mais ativo, lhe auxiliando na percepção e na relação com o mundo. Então é importante esse momento para que vocês possam guardar essa informação de uma tal maneira que todas as vezes que for
viveu uma experiência e tiver a intuição que deve permanecer, que deve sair, ou que deve agir de determinada maneira ou agir de outra, coloque em exercício. Somente no exercício é que você vai se aperfeiçoar. Combinado? Entenderam isso? Caso queiram comentar, fiquem à vontade aí no chat para comentarem. Ele também pode se dar pela intuição, pelo conhecimento imediato, da forma concreta e individual, que não fala à razão, mas ao sentimento e à imaginação. É o que se chama conhecimento intuitivo. Então vejam essa imagem. Essa imagem é como se estivesse você olhando para dentro de si mesmo. É o mesmo olho, só que é você olhando para o que está acontecendo na tua mente. Essa relação que nós temos conosco, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente dialoga consigo mesmo, mais aflorada fica a intuição, porque você consegue se reconhecer. Consegue reconhecer quando que é a sua voz íntima e quando que não é. E dessa forma você vai adquirindo cada vez mais experiência no uso desse conhecimento intuitivo, e é natural. Quanto mais você utiliza, melhor fica. E é esse conhecimento intuitivo que os artistas utilizam. Então, um verdadeiro artista intui a forma organizadora dos objetos ou eventos sobre os quais focaliza sua atenção. Ele vê ou ouve o que está por trás da aparência exterior do mundo. Então, quando a gente fala que o artista intui, é que ele utiliza a intuição para desenvolver os seus trabalhos artísticos. Que pode ser um desenho, pode ser uma escultura, uma pintura, pode ser uma música, uma literatura. Não sei se vocês estão compreendendo. Entendam. Todas as vezes que a gente coloca a intuição em exercício, a gente consegue cada vez mais interpretar o mundo ao nosso redor além das aparências. Porque o que acaba acontecendo quando a gente não exercita a nossa intuição? A gente precisa o tempo todo experimentar. A gente precisa o tempo todo passar por experiências concretas para saber que resultados vamos alcançar depois de passarmos por essas experiências. Quando você desenvolve o conhecimento intuitivo, parte dessas experiências práticas, materiais, que você precisava anteriormente vivenciar para poder chegar à resposta que você buscava, deixa de existir. Porque a sua intuição, o seu conhecimento intuitivo, ele consegue enxergar além que os olhos são capazes de enxergar, que os ouvidos são capazes de ouvir. E quando ele consegue enxergar além, é como se você pudesse ter respostas de algo que ainda não aconteceu, mas que está em vias de acontecer. O conhecimento intuitivo é um conhecimento de previsibilidade. Em grande parte das vezes, ele prevê uma situação, seja uma situação benéfica ou uma situação de risco. Ele prevê. Mas quando é que vai prever? Sempre depende da sua utilização, depende do seu exercício, depende de como que você se posiciona diante da realidade. Estão compreendendo isso? Caso queiram fazer qualquer pergunta, coloca aí no chat que eu respondo todas as perguntas a vocês. Tá? Não evitem acumular dúvidas. Nós estamos falando de um assunto que parece que é corriqueiro, faz parte da nossa vida cotidiana, mas tem aí uma leitura filosófica importante para a gente registrar. Combinado assim? Então vamos prosseguir a leitura. Todo artista percebe pela capacidade seletiva e interpretativa. Este é um ponto importante. Capacidade seletiva e interpretativa de seus sentidos.
formas que não podem ser nomeadas, que não podem ser reduzidas a um discurso verbal explicativo, pois precisam ser sentidas, não explicadas. Então, essa capacidade seletiva e interpretativa que o artista tem não é inerente ou inseparável do artista, ou exclusiva do artista. O artista a utiliza mais, porque ele faz da intuição, coloca a intuição a seu serviço. E aí sim, a gente começa a compreender que a ideia de você exercitar a sua intuição leva você a encontrar, fora do discurso verbal explicativo, aquilo que você necessita. Porque nem tudo você consegue pôr em palavras. E quando você não consegue pôr em palavras e está com o seu conhecimento intuitivo em exercício, fica mais simples a comunicação. Você consegue, mesmo sem traduzir em palavras, entender o que é preciso ser feito. Entender que atitude se deve tomar. Entender que gesto que você precisa ter. Compreende? Então, com base na intuição, o artista não cria cópias da natureza, mas símbolos dela e da vida humana. A simbologia passa a ser interpretada. Essa apreensão do concreto, do imediato, do vivido, é transportada para a obra de arte e torna-se também objeto concreto para o espectador. Imagina você estar aqui diante de uma obra e a obra conversa com você. Você sente, muitas vezes, quando você visita um lugar de exposição, os sentimentos do artista. É claro que o nosso foco aqui é para a arte, mas viver também é uma arte, não é verdade? Então, a intuição faz parte da vida, ela não faz parte só da vida do artista. Eu estou fazendo esse apóstrofo para que vocês possam registrar, para que tenham uma compreensão mais ampla desse contexto. A arte, o artista, faz da arte uma forma de apresentar a realidade que converse com os nossos sentidos sem produzir palavras escritas, faladas. Então, a arte estimula a nossa intuição. Mas nós podemos olhar para a nossa vida de forma artística, de forma intuitiva, trabalhando essa intuição sempre que for necessário, para que a gente possa cada vez melhor compreender o mundo ao nosso redor, fazendo com que esse objeto seja apreendido por nós. Esse objeto chamado vida cotidiana. Estão compreendendo? Dúvidas? Nenhuma? Então vamos em frente. Quando apreciamos uma obra de arte, o fazemos por meio dos nossos sentidos, como eu disse, né? Visão, audição, tato, sinestesia, que seria a reunião de 2, 3 sentidos juntos, e até olfato. Com essa percepção sensível, podemos intuir a vivência que o artista expressou em sua obra, uma visão nova, interpretação inédita da natureza e da vida. Aqui estão os 5 sentidos básicos, esses que a gente já conhece, olfato, tato, audição, visão e paladar. E quando você reúne 2 ou mais desses, você está sendo sinestésico. Agora, qual seria o papel da imaginação na arte? Se eu tenho conhecimento intuitivo e eu consigo, com o exercício, até prever que alguma coisa possa estar para acontecer ou alguma coisa vai acontecer, esse exercício vai estimular a minha imaginação, não é verdade? Porque eu tive acesso àquele dado, àquela informação a respeito de um fato, e aí é natural, quando esse fato, essa informação chega até mim, essa informação produz uma
certa imagem. Então a imaginação vai servir de mediadora entre o vivido e o pensado, entre a presença bruta do objeto e a representação, entre a acolhida dada pelo corpo, os órgãos dos sentidos, e a ordenação do espírito, que seria o pensamento analógico. Então vejam, ela é mediadora, a imaginação. Você teve a percepção intuitiva, ou seja, adquiriu um conhecimento intuitivo sobre algo, sem ter contato com ele, só que naquele momento você imaginou o que poderia acontecer, e essa imaginação ganhou para você o papel de mediação. Então você consegue imaginar coisas que ainda não aconteceram, mas que na medida que você consegue imaginar e escapa por alguma razão ou enfrenta por outra razão, você já tem metade do desempenho alcançado. Porque você teve a intuição, recebeu o dado informacional, chegou até você, você fez essa leitura, traduziu essa leitura e colocou ela em imagem, na forma de imagem. E quando isso acontece, quando você consegue enxergar, a imaginação é a sua mediadora. Então você consegue ali manusear os elementos. Aí se isso for feito dessa maneira e não for feito daquela, aí você já mexe com todo o processo criativo. Para quem for trabalhar com criação, ou seja, daqui a algum tempo já estiverem na faculdade, ou mesmo antes de terminar a faculdade, estiverem trabalhando com processo criativo, vocês vão entender muito bem disso que eu estou falando. Combinado? Então vamos seguir. Está aí o papel da imaginação na arte. Uma imagem de uma criança e aqui ela está imaginando, simplesmente lendo um livro. Ela sai daquele teu mundo concreto e vai para esse teu mundo abstrato. E boa parte, se vocês pararem para pensar, das artes cinematográficas, que são muito fantasiosas, diga-se de passagem, elas, você percebe que ele teve um processo criativo, que teve muita imaginação. E provavelmente, para aquela imaginação ter acontecido, houve a intuição de receber uma determinada imagem na sua cabeça. Então a imaginação assume várias formas. Ela pode ser a capacidade de formar imagens mentais a partir de objetos que conhecemos, como ao nos lembrarmos da fisionomia de um amigo, de um som, gosto, cheiro e até do nosso corpo, se movendo num salão de dança. Essa é a imaginação reprodutiva. Ou seja, eu vi esta garrafa, a garrafa não está na minha mão. Não é verdade? Na mão de vocês, melhor dizendo. Então, a garrafa não está na mão de vocês. Vocês estão vendo essa garrafa. Quem tem o processo criativo em exercício vai poder reproduzir essa garrafa. Entende? Por quê? Porque você agora, você já conhece esse objeto. E se você conhece esse objeto, você já tem alguma característica dele, cor, textura, tamanho, você pode reproduzir. E esse seria a imaginação reprodutiva. Está aqui uma imaginação reprodutiva. Balões, já vi um balão, já vi avião, já vi nuvens, já vi carro, já vi prédios, já vi árvore. Então eu posso reproduzir aquilo que eu vi. E colocar os meus elementos, né? Colocar a minha cor, colocar a distribuição como eu quero. Então a ideia, ela está presente. O que eu preciso agora é, via imaginação, dar a esta ideia um corpo, para que ela possa viver. E a partir do momento que eu dou um corpo para essa ideia, ela passa a viver independentemente de mim. Estão compreendendo?
E se ela vive independentemente de mim, é natural que eu conquiste determinados valores ou que eu conquiste determinados espaços onde a minha ideia estiver. Porque ela vai adquirir um corpo, ela vai viajar. Ela não vai ficar habitando ali do meu lado, ela vai ganhar um mundo. E onde ela estiver, ela vai estar me representando. Sejam ideias boas ou mais. Mas é claro que a gente está aqui para termos ideias boas. E se tivermos ideias mais, que a gente possa se resignar e encontrar o caminho de ter ideias melhores. Podemos prosseguir? Comentem, façam aí suas perguntas. Estou aqui vendo que vocês estão aí, já tem gente aí escrevendo nos comentários. Isso mesmo. Podem comentar à vontade, que ao final desta aula a gente responde cada uma delas. Não posso prometer responder todas de imediato, mas cada pergunta que vocês fazem eu respondo. A nossa primeira palavra-chave é imaginação reprodutiva. Imaginação reprodutiva. Mas há também imaginação criativa, que não depende de termos a percepção prévia de algo. Isto é, não tem por base o que existe concretamente. Temos capacidade de criar imagens mentais do que não existe. Esse tipo de imaginação é provocadora. Incentiva-nos a ver o que não está lá. Criamos amigos invisíveis, monstros terríveis, lugares paradisíacos. É desse tipo de imaginação que se serve o artista. Está aí um exemplo de uma imaginação. De uma imaginação, como eu disse, de uma imaginação criativa. Entende? Então, esta lógica, ela faz parte do processo. De eu compreender que eu posso reproduzir, que é praticamente uma cópia, ou eu posso inventar. E quando eu invento a partir da minha intuição e da minha percepção, da percepção que chegou até mim via intuição. Então eu crio coisas que ainda não existem. Se vocês perceberem, a gente está aqui diante de uma imagem que parece um crânio. Metade está para dentro da água e a outra metade para cima, só mostrando o cérebro. Não é verdade? Então, quando se trata de criatividade, o infinito é pequeno. Nós podemos nos expandir na nossa imaginação. Lembrando sempre que a imaginação e o conhecimento intuitivo coabitam, coexistem. Um depende do outro. Tá bom assim? Prosseguiremos. A imaginação, ao tornar o mundo presente em imagens, nos faz pensar. Saltamos dessas imagens para outras semelhantes, fazendo uma síntese criativa. É aquilo que eu falei para vocês. A gente olha para uma obra, um trabalho artístico, e a gente, através das nossas semelhanças, das nossas associações, nós chegamos a entender o que o artista quis passar, sem ele escrever nada. E com isso a gente vai sintetizando e vai encontrando os elementos que nos pertencem dentro da obra. Então o mundo imaginário assim criado não é irreal, é antes pré-real, isto é, antecede o real porque aponta suas possibilidades em vez de fixá-lo de uma forma cristalizada. Por isso a imaginação alarga o campo do real percebido, preenchendo-o de outros sentidos. Que interessante, né? Essa abordagem que eu trouxe para vocês. Para que vocês possam pensar que quando vocês já estão pensando, ou seja, imaginando algo, esse algo está se tornando real. É o que
foi chamado aqui pelo livro de pré-realidade. Ou seja, é antes pré-real. Antecede o que é real. E se antecede o que é real, já tem os elementos da realidade. E quando é que isso vai se concretizar? Quando você perseverar. E aí você precisa perseverar. Você precisa persistir para que você alcance aquilo que você deseja. Lembrando sempre que a imaginação não acontece fora de você, ela acontece dentro de você. E o conhecimento intuitivo, ele não acontece fora de você, ele acontece dentro de você. Então essa última frase aqui, que eu quero relê-la, é importante. A imaginação alarga o campo do real percebido, preenchendo-o de outros sentidos. Então você olha o real e você consegue, através da sua imaginação, enxergar os elementos que aquele real tem e vai ali, né, fazendo os ajustes necessários, como se fosse num quadro em que você está pintando e retocando essa pintura até ela ficar perfeita. Nossa segunda palavra-chave, imaginação criativa. Anotem aí, imaginação criativa. Notado? Maravilha. Então vamos entender o que seria criatividade. Criatividade exige um sujeito criador. Enfim, não existe criatividade sem ter o sujeito. Isto é, a pessoa inventiva, que produz e dá existência a um produto que não existia anteriormente. Esse produto pode ser um objeto palpável, uma ideia, uma imagem, uma teoria ou outra coisa. Existem alguns critérios para medir a criatividade. São eles: a abrangência de seus efeitos, isto é, do quanto revoluciona o nosso universo do saber ou as crenças estabelecidas, a novidade ou inovação, e a adequação à situação ou ao problema apresentado. Então vejam vocês, quando se fala de criatividade, primeiro precisamos considerar quem é esse sujeito criativo, né? Se eu identifico em mim essa característica criativa, tenho eu que pensar o quanto que essa minha criatividade abrange o meu universo do saber. Porque ela vai buscar nas fontes de informação que eu tenho dentro do meu mental tudo o que precisa para pôr em prática aquilo que está sendo necessário naquele momento. Por isso existem alguns critérios para medir a criatividade. Dentre eles, a abrangência de seus efeitos. É o que revoluciona o nosso universo do saber, as crenças estabelecidas. Por quê? Porque você está agora envolto desse pensamento intuitivo, dessa imaginação. E se você está envolto, as ideias criativas vão nascendo. Quanto mais estimulado você estiver, mais intensas vão ser essas experiências. Então, para criar, é necessário desenvolver um tipo de comportamento denominado exploratório. Está aqui uma figura humana, um túnel iluminado. Tem que explorar. Isto é, dedicar-se a explorar as possibilidades, o que poderia ser, em vez de se deter no que realmente é. Então, o criativo, o processo criativo, ele não fica na dependência do que é real. Ele vai além, vai no que aquele real que ele está utilizando como referência pode vir a ser. E se eu descobrir que ele pode ser muito maior do que o real que eu estou vivendo, vamos investir nele. E aí o artista vai produzir a sua obra. Compreendem? Então, para isso, necessita-se da imaginação. Por essa razão, um dos sentidos de criar é imaginar. Ou seja, a imaginação está dentro da quantidade de sentidos que nos ajuda a criar. Dentre eles, intuição, olfato, audição, visão. Então, imaginar é a capacidade de ver além do imediato, do que é dado, de criar possibilidades novas. E vocês, são muito imaginativos? Coloque aí no chat quem tem uma imaginação muito fértil.
quem coloca essa imaginação a serviço de produzir algo? Comentem aí, quero ouvir vocês. Então, se dermos asas à imaginação, se deixarmos de lado nosso senso crítico e o medo do ridículo, veremos que somos capazes de encontrar muitas respostas para essa pergunta. Esse é o chamado pensamento divergente, que leva a muitas respostas possíveis. É o contrário do pensamento convergente, que leva a uma única resposta considerada certa. Então, teve até um filme, né? Não sei se vocês chegaram a assistir, que é uma série de 3 filmes chamada Divergente, que é interessante para quem é criativo. Dá uma olhada nessa série, nesse filme. Não é filme saiu recente, é um filme que já tem algum tempo, mas que dá uma certa panorama a respeito do que é ter um pensamento divergente e o que isso provoca quando você está no meio de pessoas que têm pensamento convergente, que isso também acontece. Às vezes você tem um pensamento divergente, é muito criativo, muito intuitivo, e aí está no meio de pessoas que não são assim, que precisam do concreto, e essas pessoas acabam não te respeitando, ou por ignorância mesmo, acabam não te dando o apoio e o estímulo necessário para que você possa alcançar os patamares da sua vida. Se você já compreende isso, já tem isso no seu mental registrado, você não vai se deixar abalar e vai persistir, vai perseverar. Então é importante o conhecimento para que vocês possam saber de onde que ele vem e para onde que ele está indo. Então, qual seria o lugar da inspiração? É uma boa pergunta que eu trago para vocês. Qual seria o lugar da inspiração? Se você vai criar, você precisa ter inspiração. E essa inspiração está diretamente ligada à intuição. Então, na verdade, a inspiração é resultado de um processo de fusão de ideias que acontece em nosso subconsciente, diante de um problema ou de uma situação qualquer, obtendo as informações consideradas fundamentais sobre o assunto. Então, desse jogo subconsciente surgirão em nossa consciência sínteses e novas configurações dos dados sobre as quais trabalhará nosso intelecto, pesando, julgando e adequando-as ao problema ou à situação. Ao surgimento dessas sínteses em nossa consciência, damos o nome de inspiração. Então, quando você está em exercício inspirativo, a tendência é que você faça uso do seu subconsciente, resgate ali uma série de informações que você recebeu ao longo do dia, da semana, do mês, do ano, e sintetiza tudo aquilo na sua consciência. E a partir do momento que você tem consciência do que está em jogo, você coloca essa consciência a serviço do próprio jogo, despertando a reflexão daqueles que ainda não conseguem enxergar. Compreende? A nossa terceira palavra-chave podia ser outra: inspiração. Anotem aí. E dessa forma, concluímos mais uma aula de filosofia. E todas as vezes que a gente conclui uma aula de filosofia, vocês já sabem, temos exercício para treinar o conteúdo. Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez, está nos assistindo pelo YouTube, meu muito obrigado. Agradeço enormemente a presença de vocês. Mas vocês estão vendo aí na tela um exercício de fixação. Esse exercício, para quem está matriculado nas turmas que eu trabalho, vai receber um formulário de atividade apenas com as letras A, B, C, D e E. Os demais que não estão matriculados, basta responder então colocar a resposta de vocês nos comentários. E assim, vamos ler o exercício. Vocês que estão com o caderno na mão aí, anota a resposta que vocês acham que está certa e depois a gente vê quem estava certo e estava errado, porque esse é o objetivo do exercício de fixação, né? Então vamos lá, acompanhe comigo a leitura. A arte é um modo privilegiado de conhecimento intuitivo que se realiza por meio de uma obra concreta e individual e que fala mais ao sentimento do que à razão. A arte abre as portas para que possamos compreender múltiplas possibilidades do mundo vivido.
ela altera o modo como vemos a realidade ao mostrar outros mundos possíveis. Com relação à arte, marque a alternativa que não está coerente com a sua filosofia. Então, é para encontrar a resposta errada. Então, nós vamos ter 4 respostas certas e uma errada, tá? Então, letra A. A experiência estética de uma obra de arte não se resume ao conhecimento de um objeto. Letra B. A obra de arte é fechada, racional e impossibilita interpretações que não estejam escritas nela mesma. Letra C. A obra de arte altera o modo como vemos o mundo e nos mostra outros mundos possíveis. Letra D. O artista cria a obra de arte e o público tem a possibilidade de preenchê-la com outros sentidos. E letra E. A interpretação de uma obra de arte é intuitiva. Então, escolha aí qual é a opção que vocês acham que está correta, ou seja, que responde corretamente a pergunta. E quem estiver pelo YouTube, coloque nos comentários do YouTube. E quem tiver através de uma matrícula em alguma escola, é só colocar aí no formulário de atividade que vocês receberem. Combinado assim? Então, assim concluímos mais uma aula de filosofia. E como todo final de aula, antes de nos despedirmos, eu trago um filósofo para passar uma mensagem para nós. O filósofo que eu trago hoje é o Immanuel Kant, que é um filósofo prussiano. E ele diz o seguinte: todo conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Vou repetir o que o Kant nos disse. Todo conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Reflitam sobre essa mensagem do Kant. Comente se acharem necessário. E assim, concluímos mais uma aula de filosofia, com a convicção de que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!